Olá, boa tarde, quem está entrando. Estamos aguardando mais alguns minutinhos só para todos acessarem. Enquanto isso, vou me apresentando. Tem muitos que me conhecem. Hoje nós temos vários, os membros do programa IB de Excelência, que participam, sempre têm o privilégio de exclusividade nesse evento. E hoje nós abrimos aí para convidados aí das nossas profissionais indicadas como mais hospitaleiras do Prêmio IB de Hospitalidade 2019. Então, antes de começar, eu estou vendo a Albertina aqui, eu vou pedir, Albertina, para você fechar o seu áudio e o seu vídeo. O seu áudio está fechado. Só colocar o seu vídeo também na corzinha vermelha, por favor. Aí fica melhor a comunicação. Muito obrigada, viu, Albertina? Aguardando aí mais pessoas entrarem. E nós queremos que seja um bate-papo bem gostoso com as duas profissionais, que já estão preparadíssimas, elas já estão acostumadas, porque elas já ganharam a segunda vez que as duas recebem o prêmio. Vocês podem muitas vezes achar que é marmelada, tenho certeza que não é, porque tem um critério, um crivo assim, individual em cada escolha, porque a profissional que trabalha na empresa e votarem nela, os primeiros profissionais do mesmo lugar, não funciona. Então, nós fazemos um cruzamento aí para garantir que elas são reconhecidas pelo mercado, tá? Pelas empresas que elas estão, com certeza também são, mas no caso dessa escolha, elas não são aceitas, as votações acabam sendo canceladas, os votos que elas recebem em relação à empresa onde elas trabalham, tá? Então, estamos com alguns minutinhos, deixa eu só ver claro que nós estamos aqui, e já começamos aqui. Tá, vou deixar mais um minutinho e nós já começamos. Perfeito. Lembrando... Eu vou apagar todos aqui. Silvia e Ana, tudo certo com vocês? Tranquilo? Sim. Ótimo. Silvia também aparecendo, perfeito. Ótimo, tá bom. Então vamos lá. Então agora eu vou formalizar aí o meu... Boa tarde para todos, ouvindo bem, ouvindo Silvia, ouvindo a Alessandra. Então, eu queria agradecer a nossa ideia. Brenda, por favor, você me ajuda aí com os áudios, por favor? Bia, é no áudio da Silvia. Eu acho que é alguma máquina lá. Isso, da Vuriene mesmo. Isso. Isso, Silvia, não podemos deixar você fora, não. Acho que, Silvia, por favor. Oi? Acho que você fica com o seu vídeo ligado, desliga seu áudio, você liga seu áudio quando você falar. O que você acha? Ok, tá bom. Esse é possível, tranquilo para você? Tranquilo. Então, mas fica com o seu vídeo aberto, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos hoje fazer uma rodada de conversa aí, falando sobre o perfil do líder hospitaleiro, e achei que seria muito mais gostoso fazer um bate-papo. Então, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Cullen, eu sou diretora do IB, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, que já está aí no mercado há 11 anos, e eu vou, antes de começar, fazer uma apresentação, porque hoje temos convidados. Esses mini-meetings, eles são exclusivos, normalmente, para os profissionais, as empresas que são membros do programa IB de Excelência. Mas hoje abrimos uma exceção para trazer todos os convidados das nossas indicadas, nossas vencedoras aí do prêmio do ano passado. Então, só vou apresentar um pouquinho, antes de chamar as duas, eu quero apresentar algumas coisas como vai funcionar hoje, tá? Então, sobre áudio e vídeo, vocês têm aí na sua tela, quando você passa o cursor na tela, ele vai ter um áudio e vai ter um videozinho. Vocês, por favor, deixem o de vocês na cor vermelha, porque se vocês entrarem, acaba prejudicando um pouquinho aí a comunicação e a fala das duas convidadas, tá? Então, peço que vocês deixem na cor vermelha. Em relação à parte das perguntas, eu vou pedir que vocês também, nesse cursorzinho, tem uma bolinha vazia, que é uma chat, é um bate-papo, vocês podem ir fazendo as perguntas por aí, e durante a conversa com ela, eu tenho algumas perguntas, que foi a nossa chamada aí para essa roda de conversa, eu posso ir trazendo as perguntas de vocês a todo momento. Então, elas começaram a falar, vocês já podem ir colocando perguntas que eu vou direcionando para as duas, e nós vamos conversando aí nesse tempo, tá? E também vamos ter um finalzinho de pesquisa de satisfação sobre o evento, que eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do tempo, do horário, enfim,
da estrutura, da forma como foi conduzido, etc. Tá? E aproveitar também para divulgar para vocês que nós temos já um próximo evento, café da manhã, que o IB também faz, que eu falo um pouquinho na frente, mas nós temos já marcado para o dia 13, nós vamos fazer uma mesa de debate, uma curadoria, ou seja, melhores práticas em curadoria no uso do assistente virtual inteligente. Então, quem tem bot aí, nós vamos fazer um debate bem bacana sobre isso, como é que está hoje nesse momento tão digital, tão virtual, os bots aí, os chatbots estão funcionando a todo vapor. E precisa ter uma curadoria atrás disso, porque não adianta colocar facilidades que acabam sendo, às vezes, não facilidades. Por quê? Porque não responde aquilo que nós precisamos ou não tiram dúvidas das questões que muitas vezes nós também precisamos. E depois eu quero trazer um outro, no agosto também, como são tratados os resultados das pesquisas de satisfação, NPS e outros indicadores para melhorias na gestão de pessoas e gestão de processos. Então, vocês que estão participando pela primeira vez, não estavam na base do IB, agora começam a participar e receber aí nossos convites, tá bom? Aqui, para quem não conhece, rapidamente, o IB é aquele que busca, né, promover a cultura da hospitalidade no mundo empresarial, que é realmente um meio de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. Que eu quero deixar muito para elas falarem hoje, né, do líder hospitaleiro. Né? Eu falo muito da questão, e quem hoje, eu falo que faz acontecer nas empresas são essas lideranças, principalmente essas hospitaleiras, que unem equipes, unem grupos, unem pessoas para um objetivo comum, que é servir, que é buscar atender da melhor forma possível. E assim, é muito mais que atender, é criar uma experiência memorável. É a que você fala, puxa vida, posso contar com o BP, posso contar com a C. Camargo, porque eu sei lá que tem um grupo, existe mas existe um grupo embaixo delas que vai fazer isso com certeza acontecer da melhor forma, tá? Então, e nós disseminamos como esse nosso propósito? Através dessas atividades todas que nós fazemos, de troca, de bate-papo, de grupos de estudo, de treinamentos que nós fazemos aí, e logicamente com essa questão diferenciada do nosso jeito de cuidar e de receber, tá? Então, o IB tem essa estrutura aqui, treinamentos, eventos, consultoria, e esse programa IB de excelência em hospitalidade empresarial, que as empresas ou profissionais, pode ser quem está em transição de carreira, se torna membro e faz parte aí desse programa. E como é que ele funciona, tá? Ele tem planos, plano empresa, profissional ou estudante. Se você quer profissional, vale só para você todos os benefícios. Se você quer membro empresa, você tem tamanhos diferentes e você pode participar com números diferentes nas atividades que o IB faz. E o plano estudante, você está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um curso, você tem também todos esses benefícios que você pode utilizar. E aqui se resume é isso. Participação dos grupos de estudo, temos 3, funcionam reuniões mensais com segmentos diversos, pessoas, inovação, tecnologia, experiência do cliente, construindo conteúdo, divulgando para o mercado. Hoje eu fiquei sabendo que nós vamos entrar fomos aprovados num trabalho aí na Unicamp, que vai entrar com uma publicação de como que o IB começou a criar essas comunidades da prática. Estou super feliz, porque foi aceito, e eu conto um pouco a história de como começaram esses grupos de estudo. Né? Teve um outro trabalho também, que nós fizemos no passado, de transformação digital, no grupo de inovação. Então, assim, os grupos estão voltados a trazer conteúdo para o mercado, baseado na experiência de todos os profissionais que o compõem. Tá? Então, temos aí também a experiência do cliente. Esses cafés da manhã que acontecem agora todos virtuais, os eventos do IB todos viraram praticamente virtuais, exceto as visitas de destaque que nós fazíamos e operações, excelência de serviços, e que eu estou pensando realmente em fazer alguma coisa virtual. Vocês me aguardem que na minha cabeça alguma coisa vai sair aí, porque eu não quero perder tempo e deixar a oportunidade de conhecer empresas tão bacanas e tem muito para mostrar, tá? E esse café da manhã, mesa de debate, estudo de caso, painéis. Nosso objetivo é muito trazer a questão da gestão do relacionamento, geração de conteúdo, é forte, né? E coloquei um pouquinho das visitas, tá? E aqui, nossos contatos, tem Facebook, em todas as redes nós estamos, tá? Nosso site também, e aí vocês podem aí acessar, ok? E agora eu vou começar convidando as minhas, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Eu quero formalmente apresentar, aparece aqui, Silvia Volieme, Silvia, gerente de experiência do paciente do AC Camargo Cancer Center.
E, coincidentemente, a Silvia foi duplamente reconhecida esse ano. Por quê? Porque o AC Camargo ganhou pela primeira vez também como empresa mais hospitaleira. Então, nós tivemos o AC Camargo, tivemos o Einstein, tivemos o Grupo Fleury, tivemos o Nubank e tivemos, esqueci alguém? Quem eu esqueci? Posso ter esquecido? Fleury, AC Camargo, Einstein, Nubank e Outback. Foram as 5 empresas que ganharam esse ano. E quem quiser saber mais sobre esse estudo, que é a pesquisa do IB anual, ela já está disponível no site do IB, na parte de pesquisas. Está completa lá a pesquisa todinha que vocês podem usufruir, tá bom? Então, eu queria também agora chamar também a Alessandra Cleto. A Alessandra Cleto é gerente de ouvidoria do Hospital Benedito Portuguesa de São Paulo, também. Bem-vindas, minhas duas parceiras, exemplos vivos. Obrigada. E elas fizeram tão bonitinho que elas colocaram o troféu delas atrás delas. Olha, tem uma árvore. Se vocês olharem, a Alessandra também está com o dela. Eu só vou pedir um favor aqui, Cláudia Regina Rapunzek, se você pode fechar o seu vídeo, por gentileza. É só você deixar na corzinha vermelha. Por favor. Tá? E aí, o que representa esse troféu? Esse troféu tem uma simbologia muito grande. Ele é uma árvore, no caso do troféu das empresas, é uma árvore que representa a empresa. E essa árvore, quanto mais ela frutifica, quanto mais ela cresce, ela gera frutos. Então, a primeiro ano eles ganham uma árvore com um fruto. E se eles forem ganhando outros anos, por exemplo, o Fleury tem 8 árvores, 8 frutos pendurados na árvore. Por quê? Porque eles foram ganhando todos os anos e complementando. O do profissional é um pouquinho diferente, é a mão, ou seja, é ele que sustenta essa empresa, que é essa árvore, e com o nome fruto, que é o nome pessoal de cada uma delas. Então, assim, pensamos desde o início qual seria a simbologia para poder trazer uma representatividade num troféu. Então, vamos começar hoje. Eu queria já entrar fazendo uma pergunta. Pergunta não. Eu queria primeiro que a Silvia e a Alessandra, vamos começar pela Alessandra por ordem alfabética. Alessandra, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional para as pessoas entenderem quem é a Alessandra Cleto. Tá, então vamos lá. Eu tenho mais de 15 anos na área hospitalar. Eu comecei como líder de atendimento na recepção ali do Einstein, então comecei pelo Einstein, passei pelo Sírio, São Camilo, Lefort, então passei por grandes hospitais e agora eu me encontro na BP, e sempre com atendimento ao público. Eu acho que é engraçado, né? Uma hora que você entra na área hospitalar e entra aí para atendimento ao público, você tem que gostar disso. Senão você acaba não dando certo. E eu, 20 anos de carreira nessa área, só fui crescendo cada vez mais. Hoje, como gerente de ouvidoria, servi em atender da melhor forma. E aí, não satisfeita ainda em só atender o paciente, acabei sendo voluntária também em ação, então também sou palhaço hospitalar, então não satisfeita em só cuidar do paciente como administradora, também fui atender de uma outra forma. Acho que assim, rapidinho, é a minha carreira aí, para contar um pouquinho para vocês. Sou formada em psicologia, então também na área de humanas, né? Então, é isso. Bem, estão me ouvindo? Coloquei um fone. Dá para ouvir. Tá? Ótimo. Bem, eu tenho 25 anos na área da saúde, né? A área da saúde foi uma missão, né, na minha vida. E durante esses 25 anos eu também atuei em grande parte deles na área de atendimento e relacionamento com o paciente, né? E em algumas empresas que vocês já conhecem, no Hospital Samaritano, no DASA, e atualmente eu estou na área de experiência do paciente no AC Camargo, que é uma área enorme aqui dentro, né? Hoje essa área tem 700 pessoas, a gente cuida de várias áreas que têm interação com o paciente, né? Incluindo a rede comunitária.
Então, hoje, a Rede Voluntária responde para a área de experiência do paciente, porque a gente entende que isso faz totalmente sentido. E tem uma parte da minha apresentação que eu falo assim, que ninguém é perfeito, né? A minha primeira formação foi em Direito, e apesar de eu já estar na área da saúde... Essa eu não sabia. Essa eu juro que eu não sabia. Ninguém é perfeito nessa vida, né? A minha primeira formação foi em Direito, mas eu já estava na área da saúde, né? Só que eu estava numa área, comercial. E depois eu também me especializei em atendimento hospitalar e em experiência do paciente. Então, realmente, eu tenho muita paixão pela minha trajetória, porque realmente foi o que eu quis fazer, né? Eu não fui levada a fazer, graças a Deus, eu tive oportunidade de escolher e fazer o que eu sempre quis mesmo, né? Ai, que bom. Muito bom. Você vê, né? Nós podemos dizer que o líder hospitaleiro, ele é multifacetário. Nós temos uma palhaça aqui do nosso lado. Eu já vi essa menina, foto de palhaça, é assim, transformador. Temos uma advogada aí, uma que começou a estudar e que se tornou aí, hoje está na área de saúde, trabalhando com gente. Olha ou seja, olha a possibilidade imensa que nós temos de transformação. E para falar nisso, eu vou começar com a primeira pergunta, que é qual atributo, qual competência, qual característica que vocês acham que é a mais relevante, ou foi a mais relevante, para vocês, cada uma de vocês ser indicada, ser escolhida como a líder mais hospitaleira? O que vocês acham, Alessandra? O que você acha que foi a sua característica mais marcante? E a Silvia? Eu posso falar, Silvia? Pode, vocês que sabem. Então, vamos lá. Eu tenho muito forte presente em mim a questão da empatia, né? Isso é meu, de me colocar no lugar do outro. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, em todas as minhas jornadas, os hospitais que eu passei, eu sempre fui muito parceira da minha equipe. Então, eu procuro sempre saber com quem eu trabalho, o que eles gostam, qual a estrutura familiar que eles estão, como gosta de ser tratado ou não. Eu sempre sou uma pessoa que tem uma frase positiva. Então, na BP a gente tinha uma lousa, então todo dia eu chegava e colocava uma frase positiva para eles para começar o dia, né? Então a gente trocava essas ideias, um doce, um bom dia. Tentar entender por que ele está daquele jeito, por que ele, de repente, tratou o paciente de uma forma... Oi, tá me escutando? Deu um gap aí na velocidade da internet dela. Opa, voltou. Voltei? Voltou, perfeito. Tá. Então, assim, eu sempre fui muito parceira da equipe. Então, acho que não só da equipe, quanto do paciente, né? E me colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo, quais são as dores dele. Eu estou numa área que é uma área de ouvidoria, então, assim, não é só elogios, a maioria ali são queixas, são pacientes extremamente exaltados, né? Então, eu tento me colocar no lugar dele, fazer uma escutativa, olho no olho, acolher ele, trazer ele para mim, né? Tentar entender, porque não adianta eu falar, não adianta eu justificar alguma coisa naquele momento. Ele quer ser acolhido, ele quer alguém para ouvir. Então, eu acho que o meu ponto forte ali é sempre a empatia. E eu entro na jogada, assim, muito depois, porque a minha equipe, na verdade, é que faz toda a atuação. Então, a minha equipe é nota 10, eles que atendem a todos. Eu vou entrar quando o negócio já está no alto ali, quando o cliente já está mega exaltado, quando eles não deram conta, né? Então, assim, para que eu possa ser um líder realmente empático, não só com eles, como meu paciente, eu preciso dessa equipe, e aí eu preciso desse apoio, desse trabalho em conjunto, e isso a gente cativa dia a dia, né? Todos os dias. Então, eu acho que empatia é o mais forte que eu tenho em mim. De construção, legal. Silvia, você vai na mesma linha? O que você vê de diferencial forte em você, Silvia? Que você é mais objetiva, aparente, mais racional que a Alessandra. Posso estar enganada. Não sei, eu sou muito emocional. Na verdade, assim, eu concordo com o que a Alessandra falou, né? Eu acho que sem empatia e compaixão, dificilmente a gente consegue fazer um bom trabalho nessa área, né?
porque é muito corpo a corpo mesmo, né? É estar sempre muito próximo, e muito próximo emocionalmente também, né? Não dá para você pôr uma máscara da empatia, uma máscara do cuidar do outro, né? E falar, não, no meu horário comercial eu vou fingir que eu me importo e depois eu sou outra pessoa. Não dá, eu acho que tem a ver também com realização pessoal no trabalho, né? Então, eu concordo com a Lê, eu acho que empatia é fundamental, mas eu entendo também a questão da paixão por servir, né? A paixão pelas pessoas. Eu costumo falar, quando às vezes alguém vem conversar comigo, trazer alguma questão, e aí a pessoa fala, ai, muito obrigado por me ouvir, ou muito obrigado por me ajudar a resolver esse problema, alguém da equipe, um paciente. Aí eu falo assim, não, por favor, você não precisa me agradecer, a minha função é cuidar de você, né? Então, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para cuidar do outro, né? Pouco a gente faz no dia a dia para o paciente final lá, para o cliente final, né? Pouco a gente faz. Um ou outro atendimento mais pontual, mas quando a gente cuida bem do time, assim, e ele entende que realmente é um propósito, ele também faz uma avaliação, né? Se ele está se entregando ali de corpo e alma, como seu gestor, como seu líder está se entregando para ele, né? Se ele está fazendo isso pelo paciente. Então, eu acho que, para mim, o que mais me motiva é realmente a paixão pelas pessoas e essa missão de cuidar do outro, né? Esse propósito de cuidar do outro, seja ele paciente, seja ele minha equipe, seja ele colaborador de outra área que esteja precisando de alguma coisa. Eu acho que é nisso que se baseia o nosso dia a dia mesmo, né? A nossa relação. Tá. E vocês acreditam, né? Nós falamos assim, né? Eu até estudei um pouco na neurociência. A neurociência diz que a empatia não é você se colocar no lugar do outro, que isso não existe, porque ninguém é igual ao outro, ninguém consegue vestir a camisa do outro. É você entender o que o outro, a dor do outro, né? Entender na dor do outro e o que você pode fazer, porque se colocar é praticamente impossível. Cada um tem a sua história, né? A sua junção de experiências para se colocar. E quando eu falo isso, eu falo no dia a dia, né? Aquela coisa que eu vejo a Alessandra na parte da ouvidoria. A ouvidoria normalmente é só problema, só problema. Elogio para a ouvidoria, nada. Não existe. Ela é aquela que tem um olhar para o cliente, ela não tem um olhar, ela não vai defender a instituição, ela tem um olhar para o cidadão, para a pessoa. Então, ela está o tempo inteiro olhando de uma forma muito transparente esta pessoa, essa situação. Há razão ou não há razão? Pode até prejudicar a empresa, porque ela não é atendimento, ela é ouvidoria. Então, ela vai ter um olhar totalmente neutro, mas assim, abrindo todas as janelas, tirando todas as máscaras, dizendo tem razão ou não tem. Então, pega a situação quente. A Silvia, na experiência do paciente, estamos falando de um hospital, basicamente tratamento oncológico, onde as fragilidades, os nervos, as situações estão lá embaixo, né? A paciência, a acessibilidade, tudo se torna difícil. Imagina a flexibilidade numa condição, num hospital que cuida da nossa saúde, mas aquela que mais difícil, vamos dizer, que é um tratamento, no caso oncológico. No dia a dia, falando isso que eu coloquei, né? Cada uma lidando aí com o seu lado, não é o seu lado negro, é o seu lado mais difícil, mais sensível, mais fragilizado. Como é colocar isso na prática? Eu queria um exemplo de vocês, de alguma atividade, alguma coisa que vocês considerem, né? A Alessandra falou muito da questão do time, trata, se a coisa não caminhar, entra. A Silvia deve ter a mesma coisa com o grupo dela. Mas, assim, o que é uma prática, uma rotina diária que vocês chamam de uma atitude hospitaleira, uma atividade hospitaleira no dia a dia de vocês, e que isso toca muito as pessoas? E vocês conseguem me dar um exemplo? Que é para a prática. Nós ficamos, às vezes, muito na teoria, mas a pessoa fala assim, mas na prática, eu perco a paciência? Nossa, será que eu perco a paciência? Será que o líder hospitaleiro perde paciência? Se lá o hospitaleiro, de repente, às vezes, não responde de uma forma dura, quando ele está corrido, ele está lá, cuidando de outro caso, está com problema, e ele, sem querer, toma uma atitude. Nós somos seres humanos.
humanos. Nós somos pessoas normais. Ninguém aqui está dizendo que, ó, endeusamos, somos perfeitos. Não somos. Mas quando acontece, o que eu faço com isso, né? Me dá um exemplo de situações de que vocês conseguiram virar numa prática hospitaleira ou trazer para um resultado que foi positivo, apesar do erro, né? Tem muitas pessoas que dizem que, às vezes, no erro é onde mais você mostra o seu espírito de servir, a sua vontade de resolver o problema, que a pessoa percebe. Mais no erro que no acerto. O que vocês poderiam trazer de exemplo para mim, Silvia ou Alessandra? Posso falar, Lê? Pode. Tá. Bem, na verdade, assim, eu entendo, Bia, que a minha área, assim, a missão da minha área é ter uma influência positiva sobre outras áreas, né? Uhum. O problema, ele acontece. Assim como a Alessandra, dentro da área de experiência do paciente hoje, nós temos o SAC. A ouvidoria, ela está na outra estrutura, né? Mas a gente também tem o SAC, que cuida também da maioria das reclamações da empresa, né? Eu acho que, assim, essa influência positiva em outras áreas, né? Então, assim, não existe área de experiência do paciente, a gente fala muito sobre, realmente, experiência somos todos nós, né? E a questão da humildade. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda para ninguém e falar assim, gente, eu sou nova na área, e eu não conheço muito bem esse processo. Você me ajuda a entender, assim? Isso eu falo para qualquer pessoa, né? Eu também não tenho problema nenhum de pedir desculpa, né? Eu perco a paciência muitas vezes. Quem me conhece pode até fazer comentários aí no chat. Eu sou uma pessoa extremamente transparente e assim, no dia a dia, de muita interação, né? Então, acontece realmente de eu falar coisas que não foram adequadas, e aí eu faço uma reflexão e eu falo, gente, eu não deveria ter falado aquilo. E ter essa atitude humilde de você falar, olha, pessoa X ou Y da minha área ou não da minha área, eu falei uma coisa ali naquela reunião que eu achei que foi meio fora do tom, eu não queria ter dito aquilo, né? Ou seja em público, ou seja de modo privado, você mostrar que realmente você se importou com aquela forma... Não, Silvia, né? Não, e faz parte, Silvia. Eu pergunto, ninguém erra, todo mundo só acerta. Sim. Não, de jeito nenhum, né? Então, assim, eu acho que ter essa transparência com o nosso time, com o próprio paciente, né, com pessoas de outras áreas, e você está desarmado, a gente consegue resolver 90% dos problemas, né? Porque o orgulho, né, gente, que leva para o crescimento pessoal, né, ou das relações, absolutamente nada, né? Ninguém está aqui para provar nada para ninguém, a não ser provar para si mesmo que você pode ser uma pessoa melhor. Então, costumo, né, ser assim. Minha área é uma área que sempre tem um café diferente, com aroma, então, assim, eu sempre convido todo mundo para vir tomar café aqui. Na minha área tem, sim, uma plaquinha sem bater, por favor, né, porque realmente para mostrar que essa hospitalidade faz parte da nossa essência, né. A gente brinca que é o banheiro mais elegante do hospital, porque tem lençol umedecido, tem sabonete, tem desodorante, tem fio dental, copia de uma pessoa isso, né? Então, o nosso banheiro é super elegante. Sim, eu acho que isso realmente traz leveza para as relações, né? Faz Ou seja, acolhido, né? Esses pequenos detalhes aí fazem toda a relação a torná-la diferente, né? Eles aquecem a relação, eles cuidam, eles mostram calor, eles mostram preocupação, eles mostram cuidado. É verdade. E eu acho, completando um pouco o que a Silvia falou, né? Realmente, nós não somos perfeitos. A gente está aqui nesse mundo justamente para a nossa evolução. Então, também somos passíveis de erros, também ficamos nervosos, também ficamos bravos. Na ouvidoria, quantos casos a gente tem vontade de xingar, né? E a gente engole. A gente engole. Ale, nós xingamos entre nós, como diz assim, né? Depois guardamos, né? Lá dentro.
minha equipe muitas vezes fica nervosa, você vê que eles estão nervosos com os casos, né? Que aquele paciente tirou do sério. Então, acho que eu tento levar a leveza do momento. Flexibilidade. Eu acho que o momento que você lida com leveza, com a flexibilidade, de você não, tá bom, não dá para vir por aqui, então vamos tentar achar um outro caminho, vamos tentar uma outra forma de falar. E meu lado palhaço entra muito em cena. Então, quando a situação está muito tensa, eu vejo que a equipe está muito, né? Estamos com um caso muito sério, a gente começa a brincar um pouco, eu começo a brincar em cima daquilo, que eu acho isso importante. Mas, Ale, essa coisa de usar palhaço, essa leveza que é muito bacana, você faz isso só internamente ou você às vezes consegue fazer até externamente essa coisa virar um pouco palhaço, aquela situação? Então, Existe isso ou não? depende... Não, com os pacientes é muito difícil, né, na ouvidoria. Na ouvidoria a gente fica muito, muito distante, a não ser quando a gente começa a pegar... Tem pacientes que vão na ouvidoria só procurando a Alessandra. Tem pacientes que até hoje me procuram. Eu já saí do hospital, mas estão lá me procurando, né? Porque de repente se tornaram amigos, porque você fez alguma coisinha que marcou ele ali. Então, para esses pacientes que você cria um pouco de intimidade, você consegue levar uma leveza na comunicação, porque nem sempre ele tem razão. A pessoa não tem razão, muitas vezes, na queixa dele, porque a parte emocional, na hora que ele leva uma queixa, que ele traz uma queixa para a gente, a parte emocional do cliente está totalmente abalada. Uhum. Então, não adianta eu ficar falando para ele que ele está errado, porque eu não vou ganhar, não é uma briga ali, né? Então, eu tenho que deixar, e aí você vai, às vezes, brincando, levando um pouquinho, conversa aqui, traz para emocional, vai quebrando um pouco aquele momento. Então, esse lado palhaço aí ajuda. Quando eu falo lado palhaço, é a flexibilidade, é a leveza. A leveza, acho que a palavra é bem leveza. Lógico, não vou brincar, né, com humor negro, não tem um lado palhaço nesse sentido. Eu acho que é mais essa flexibilidade, essa leveza, esse acolhimento, abraçar mesmo, para ele se sentir. Legal. Muito bom. Só perguntando, Brenda, você está fazendo enquete aí para ele já? Você já mandou uma enquete para todo mundo ou ainda não? Oi, Brenda? Oi, Bia. Ainda não. Posso mandar agora? Você pode mandar uma enquete para elas, vão fazer uma perguntinha que eu fiz para elas. Eu gostaria também para as pessoas que estão nos assistindo, o que vocês também pensam, né? Qual é a característica aí do líder hospitaleiro? Vocês podem discordar das duas. E estamos abertos, não tem uma definição certa. O que tem é que eu fiz essa pesquisa nos estudos de 2016 e 2017 da pesquisa sobre hospitalidade empresarial. Eu fiz uma pergunta que eu queria colocar os resultados para vocês, é qual o atributo que você considera fundamental para um líder hospitaleiro. E o que eu observei, principalmente em 2017, é que 2017 e 2016, o que mais aparece é aquela que está sempre pronto para ajudar e servir. Essa disponibilidade, esse espírito de servir. Essa palavra espírito de servir me vem Rolim Amar, Laatan. Ele falava isso, tinha até tudo era espírito de servir, e ficou uma coisa que era pessoal, virou um ícone, e acho que tem tudo a ver com o líder hospitaleiro, bem como trata todos com respeito. Olha a questão do respeito também, colocado aqui, né? O gentil, o bem-humorado, alguém que você pode confiar, também apareceram, mas principalmente alguém que está pronto para ajudar, para servir, seja tanto externamente quanto internamente, que eu acho que isso que é bastante bacana e bastante positivo. Então, a Brenda colocou uma pergunta para vocês aí, quais são as qualidades que estão ligadas à hospitalidade ou ao líder hospitaleiro? Depois, quem quiser, por favor, pode ir participando aí, vai respondendo, e depois nós vamos aí os resultados que deram, tá? E eu vou continuar aqui, né, agora também, mais uma vez voltando com as nossas duas convidadas, qual o atributo que vocês mais percebem a hospitalidade no dia a dia? Eu tenho alguns, né, dos últimos estudos do IB, eu tenho desde perguntar quanto à parte do contato virtual, o contato presencial, o contato telefônico. Eu só vou trazer um pouquinho do resultado da pergunta sobre quais os atributos principais quando o contato é telefônico ou presencial. Eu acho que vale aí para ilustrar. Interesse genuíno em ouvir.
e atenção aos detalhes. Para mim, assim, né, trabalhando há muito tempo com isso, hospitalidade, essa somatória de coisas gentis, atenciosas, que você faz para o outro para mostrar que você está do lado dele. Como é que vocês dois sentem isso no dia a dia, né? Essa questão, esse interesse genuíno. Eu imagino que a atividade da Alessandra, que é a ouvidoria, é escutativa. Agora, a Silvia que está numa experiência que engloba todas as áreas, que junta a experiência durante a jornada inteira, eu posso dizer que esse interesse genuíno em ouvir, né, e essa atenção aos detalhes, ela faz a diferença no dia a dia de vocês? Ou Sim, vocês têm outros atributos que vocês também consideram importantes? eu concordo, Bia, com isso, sim. Mas eu acho que a gente tem que ter uma coisa antes disso, né? Por exemplo, a gente tem que ter essa habilidade da percepção do perfil da pessoa com que nós estamos interagindo, né? Linguagem corporal, quando é presencial. Eu falo assim, por exemplo, eu posso ter uma pessoa treinada em escuta ativa que tem interesse genuíno em ouvir, mas pode ser um paciente que não gosta de falar, e eu vou ter que fazer entre linhas qual é a necessidade dele. Então, eu acho que essa questão de perceber o outro, né, perceber a necessidade do outro é importante, né, porque assim eu posso adaptar a minha entrega, né. Então, sim, a atenção aos detalhes é imprescindível, porque aí eu consigo ler nas entrelinhas o que o outro precisa, né. E muitas vezes eu não tenho oportunidade de perguntar, né, como eu posso te ajudar. Então, vai ter paciente que ele vai precisar de mais feedback, é aquele paciente que quer que toda hora a gente interaja com ele. Vai ter aquele que fala assim, não, nem me liga, só me liga a hora que tiver tudo resolvido. Né? A gente que é saque, ouvidoria, tem esses perfis. Então, eu acho que mais do que a gente definir padrões assim, seria simples se a gente pudesse definir em algumas linhas, mas não é. Mais complexo até do que isso, né? É a gente ter pessoas que consigam fazer essa adaptação. Isso é muito difícil. Essa flexibilidade, esse jogo de cintura em perceber essas coisas, pequenos detalhes. Exatamente. Perceber, assim, que Silvia eu tenho que entregar, né? Porque eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser flexível àquela necessidade, né? Então, é difícil a gente que as pessoas estejam confortáveis em fazer esse papel, né? Mas concordo que a gente tem que estar muito atento aos detalhes e aliaria essa questão de flexibilidade e estar atento às necessidades, mesmo que elas não sejam ditas, sabe? E, Alessandra, o que você pensa disso, Ale? Eu escutando a Silvia falar, né, você falar, assim, a ouvidoria, ela é uma área não só de escutativa, né, ela é uma área que interage com toda a instituição, queira ou não, ela tem relacionamento com todo mundo, então ela não sabe só os pontos negativos da área, como os pontos positivos. Então, assim, essa atenção aos detalhes do que o cliente te traz e o que você pode transformar ou passar para o gestor de uma forma que ele não se sinta ou não, você está entrando na área do outro para apontar uma possível falha que o cliente trouxe. Então, como é que você leva isso? Como é que você transformar aquele assunto que, de certa forma, é muito pesado, num assunto leve ou que vá transformar a instituição trazer para a instituição uma grande transformação. Né? Então, ficar atenta aos detalhes, perceber todo o conjunto, quem é o teu cliente, interno e externo, o paciente que está trazendo e para quem você vai levar, como é que você vai formar os elos com esses seus parceiros, processo para que o cliente não volte a reclamar. Então, isso é um conjunto de ações, né, principalmente na minha área, porque eu não consigo enxergar a ouvidoria e cliente. A gente eu brinco muito com a minha turma, que a gente é o advogado do diabo, né, que a gente escuta um lado, escuta o outro. Então, a gente só fica escutando todo mundo e até achar um equilíbrio da coisa. A gente é a balança, então não vai nem para um lado nem para o outro, e a gente tem que achar aí o melhor para os dois. E aí, para você achar o melhor para os dois,
nada como atenção aos detalhes, a leveza do, né, a flexibilidade de como lidar e tratar. Então, é um conjunto de ações. Eu concordo plenamente. Agora, quando nós falamos muito flexibilidade, vivo. às vezes, né, Alessandra, às vezes ou muitas vezes, Alessandra e Silvia, a flexibilidade, às vezes a hospitalidade, ela tem que muitas vezes ser muito mais aplicada dentro de casa, com os nossos internos, do que às vezes com o paciente, porque você não vai levar paciente, cliente, em nome que você... Se você não tiver essa flexibilidade, esse consenso, esse trabalhar interno. E às vezes eu pergunto para você, qual é mais fácil, o interno ou o externo, hein? Uma boa pergunta, né? Uma boa minuto de silêncio. Eu acho que é um desafio, né, mais Silvia? complexo. Eu acho que é mais complexo. A hora da verdade é o dia inteiro e todo dia, né? Então, é verdade. Um desafio diário. É um desafio diário. Eu já tenho perguntas, mas eu vou só trazer mais uma aqui que eu indiquei para a chamada da nossa roda de conversa. Alessandra e Silvia, essa pergunta é bastante relevante, não tenho a resposta, estou tantos anos trabalhando com isso e não tenho a resposta ainda, tenho algumas percepções, mas quero saber de vocês. Vocês acreditam que a hospitalidade ela pode ser aprendida ou ela já nasce com uma pessoa? Queria saber a opinião de vocês duas, como é que vocês no dia a dia, nessa carreira, vocês já estão aí trabalhando há tanto tempo, como é que vocês acham? Já nasce ou ela pode ser adquirida? Ela pode ser treinada? Boa pergunta, posso falar, né? Silvia? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Então, eu acho, assim, pensando no ser humano em evolução, eu acho que a gente tudo é possível de você desenvolver e evoluir, né? Só que eu acho que isso tem que estar muito enraizado junto aos nossos valores e crenças que a gente recebe lá no início da nossa vida. Então, não adianta eu falar em postura de servir se eu não tiver isso. Se eu não tenho os meus pais, se eu não tenho meus avós que fizeram isso, né? Então, isso fica muito difícil. Então, eu acredito que dá para ser desenvolvido, Bia, mas desde que faça parte dos meus valores, das minhas crenças, e eu acredite nisso. Senão, eu não... qualquer treinamento é nisso, né? Então, se você bate em valores e crenças, não vai conseguir desenvolver. Tá, eu vou ouvir a Silvia, depois eu volto para fazer uma outra cutucada em vocês duas aí. Pode ser. Silvia, você, por favor. Então, na verdade, sim, se nós pensarmos como nas características, né, nos atributos que a gente já falou de hospitalidade hoje, né, como empatia, compaixão, altruísmo, né, olhar o próximo, eu acredito que existe uma conjunção de dois fatores, né? Eu acho que sim. Eu, inclusive, vi um estudo em algum momento, agora não lembro a fonte, que fala que a pessoa nasce com uma preponderância genética para ser uma pessoa empática. Sim, existe isso, né? E aí, você pensa, essa pessoa que já nasceu ali com, eu não lembro o número, era um percentual pequeno, 10%, vamos chutar. 10% da empatia dela, do altruísmo, da compaixão dela é genético, os outros 90% não, né? Então, a gente, naturalmente, é um bicho que nasce com empatia, né? E o decorrer, com o ambiente que você vive, então, se você geneticamente tem empatia, é porque sua mãe, seu pai, seus avós tinham empatia também. Então, provavelmente, você nasce criado num ambiente com empatia. Então, aí você termina de desenvolver essa característica da sua personalidade. Então, sim, eu acredito que, como a Lê falou, tem uma questão de princípios e valores envolvidos, mas tem uma grande porcentagem que o ambiente pode desenvolver. Com certeza. Só para atualizar aí, os últimos estudos da ciência mostram que todas essas capacidades, essas características, atributos podem ser aprendidos. Por quê? Porque eles demonstraram, já faz alguns anos, que o nosso cérebro ele é plástico, tem plasticidade, ou seja,
novas conexões podem ser formadas, novas sinapses, e isso pode ser transformado dentro de nós. Nós precisamos ter um ambiente propício para isso, querer, utilizar, ter exemplos, ter disciplina para que nós, ao longo do tempo, conseguimos ser mais empáticos, conseguimos ser mais atenciosos, conseguimos ser mais hospitaleiros, por que não? Mas é uma questão de dupla responsabilidade. Primeiro, você querer, você ser disciplinado para aquilo. É treino, é treino. Eu começo a ver, eu vi alguns treinamentos em hotéis aí de luxo, alto padrão, e pessoas simples que tinham que preparar um quarto conforme aquele cliente que vive num nível social muito maior. A pessoa às vezes não tem nenhuma cama tão bem arrumada para dormir, mas elas foram treinadas ao longo do tempo e foram apontadas quais os itens que relevantes para aquele quarto, para aquele público. E a pessoa, com o tempo, ela vai sendo treinada e vai crescendo isso nela. Então, é lógico, se ela vir, e muitos treinamentos hoje levam você para viver o ambiente do seu cliente, para você perceber que não é o seu ambiente, e você começar a perceber que as pessoas não moram no mesmo lugar que você, não vivem no mesmo lugar, nós temos outras percepções, outros sentimentos, mas que isso é possível. Então, assim, vai longe, o cérebro humano tem capacidade para tudo, o que é muito bom. Bia, para complementar isso que você falou sobre treino, eu vi um exercício que eu achei bem interessante, que a gente escolher aleatoriamente uma pessoa em que a gente cruza durante o dia, que a gente não conhece, e a gente começar a pensar o que aquela pessoa pode estar passando. Então, por exemplo, você passa no ponto, você olha uma pessoa e pensa nela, como ela chegou ali, se ela tem filho, se ela não tem, né, se ela tem alguma dificuldade, se ela tem um problema de saúde, e aí você materializa aquele pensamento, né, para tentar ter empatia por aquela cena que você visualizou. É um exercício também de desenvolvimento da empatia, isso, né? Com certeza, você começa a olhar, observar as situações e o que você faria nessa situação. Isso. Ouvindo tudo isso. É a história do sapato, lembra da história do sapato? Eu ia falar isso agora. Empatia? De calçar o sapato do outro. Calçar o sapato, que é uma coisa bem bacana, e você vai ouvindo, você começa a falar, tipo, poxa, não é assim que pensa, ou seja, que eu penso o que o outro pensa. E eu queria trazer, tem uma pergunta aqui bastante interessante para vocês, e eu vou trazer para as duas. A Maria Cláudia perguntando aqui, quais são os desafios para o profissional hospitaleiro em época de pandemia? Eu vou fazer até uma ponte aqui, antes de vocês responderem. Eu tive uma consulta de um hospital perguntando se eu tinha alguma, vamos dizer assim, alguma forma, algum método, alguma coisa de fazerem as pessoas sorrir. Vocês sabem que o símbolo da hospitalidade, na pesquisa esse ano, eles deu um sorriso. Como fazer pessoas que estão, principalmente nos hospitais, usando máscaras, que tira toda a expressão aqui do lábio, a expressão facial, ficam só nos olhos, como é que elas poderiam estar demonstrando que elas estão sorrindo? E foi um hospital aí que entrou, que me perguntou, e eu tive aí a apresentação semana retrasada da Outback. O Outback também identificou isso nas lojas dele, no caso das unidades, e as pessoas começaram a questionar, e aí, como é que fica essa questão? E eles adaptaram, eles fizeram os crachás com as pessoas sorrindo. Então, saiu daqui, porque não tinha como, e sorrir com os olhos, muitas pessoas, vocês devem ver, que conseguem sorrir com os olhos, mas não é todo mundo que tem essa capacidade, esse potencial de colocar os olhos como uma coisa tão expressiva. E aí se colocou crachás com uma pessoa sorrindo, como dizendo assim, eu sou assim, sorrindo. Por quê? Porque épocas de pandemia. E trazendo de volta para a pergunta, quais são os desafios que vocês estão vendo hoje, nessa época de pandemia, para poder lidar, para poder cuidar e ter a melhor experiência hoje para os seus clientes, pacientes? Bem, eu acho que a área da saúde, né, a Lê deve ter passado por isso também, a área da saúde foi altamente impactada, bombardeada pela pandemia, né, porque
De um lado, a gente tem que proteger o paciente, de outro lado, a gente precisa do profissional trabalhando em loco e a gente tem que proteger o profissional. De outro lado, a gente passa a não ter as relações tão físicas, né? Então, assim, não poder dar a mão para um paciente, não poder dar um abraço no colega, não é assim, foram muitas dores para a gente que acredita nas relações humanas, né? Que nós tivemos que sofrer durante esse tempo. Se adaptar. Eu acho que, assim, o que mexeu bastante comigo foi a restrição de acompanhante e visitante, né? A gente, em determinado momento, a gente teve que fazer a restrição de visitante para a proteção dos pacientes que estavam internados. E, assim, você vê um paciente que, às vezes, provavelmente não vai sair do hospital, ele vai encerrar a vida dele aqui, e ele não poder ter um acesso irrestrito família toda, isso é muito doloroso mesmo. Então, assim, ver que isso é para a segurança de todos, né? Então, foi uma coisa bem triste. Mas o hospital trabalhou com diversos processos, né, para minimizar isso. E nesse sentido, eu sou muito grata. A área de experiência do paciente trabalhou demais no apoio à operação do hospital. Então, assim, a gente era convocado para opinar sobre diversos processos, né? Então, significando que realmente fazia sentido ter a visão, né, da experiência do paciente, mesmo quando tanta coisa importante também estava em risco, né, como a segurança e a integridade física, né, dos pacientes e dos colaboradores. Então, nesse sentido, eu acho que, apesar de a gente ter trabalhado muito, e ainda estar, mas agora está um pouco mais tranquilo, eu sou muito grata pela oportunidade de poder ter participado disso, né, de poder trazer a visão do paciente. E, realmente, a gente adaptou tudo com essa visão do carinho, da preocupação do ser humano, né, do colaborador. Então, nesse sentido, apesar de desafiador, foi um aprendizado para a nossa área aqui no hospital. Realmente, olha, você não poder se despedir de um familiar, de um querido seu, olha, não é fácil, não. Eu completando o que a Silvia falou, né? O hospital ele também teve toda essa preocupação, a questão da restrição também foi bem dolorido. Mas a preocupação do grupo, a gente montou um grupo, na verdade, logo no início, e esse grupo ainda persiste, né, de trazer quais são as dores que estão surgindo naquele momento e como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade, a essa nova solicitação do cliente, né? Então, poder participar desse time e poder levar a voz do cliente para dali conseguir montar processos para melhorar essa relação e usar a tecnologia a nosso favor, porque a minha equipe toda ficou em home office. E aí, como é que eu ia atender os meus clientes em home office sem olhar no olho, sem dar uma atenção especial? Nos momentos que eram mais críticos, nos momentos onde a relação ou a queixa eram mais graves, vamos dizer assim, reuniões por Webex, reuniões por WhatsApp, envolve os gerentes, envolve quem está dentro do grupo, para poder acolher o familiar naquele momento. Então, acho que a tecnologia ela está aí, ela veio realmente e ela está cada vez mais presente na nossa vida, e a gente tem que usar ela, transformá-la a nosso favor para a gente conseguir estar um pouquinho mais perto do nosso cliente, né? Porque é a nossa realidade hoje, né? Então, apareceu minha analista, ó. Minha querida, ela apareceu. Põe para nós aí. Olha que companhia linda que a Alessandra arrumou. Ela estava demorando, ela estava piando aqui. Ai, coisa bonita. Olha só. A Alessandra arrumou uma bela companhia aí, viu? Muito bom. Gente, olha, muito bom conversar com vocês duas. Nós teríamos bastante assunto para trazer. Nós teríamos até de falar da hospitalidade virtual, que as pessoas podem achar que não acreditam, que não existe, ela existe. Ela tem pontos relevantes, ela pode ser percebida, porque a nossa tendência agora, sabe lá até quando vai ser esse mundo, graças à tecnologia, que nós estamos podendo até nos falar hoje.
Então, quero agradecer muito Silvia, agradecer muito a Alessandra, foi muito gostoso, agradecer todos os que estiveram presentes, e lembrando assim, olha, quem não pôde participar hoje, nós gravamos, e depois estamos disponibilizando aí na TV Hospitalidade, aqui no nosso site. Então, eu vou pedir, Brena, você conseguiu ver alguma coisa da enquete? Consegui, eu já ia até te perguntar se vocês queriam escutar. Fala um pouquinho para nós aí o que que deu, vamos ver, pode ser? Claro, na primeira pergunta, que era quais as qualidades que são ligadas à hospitalidade, tivemos respostas parecidas como acredito que a empatia e se colocar no lugar do outro, interesse genuíno, acolhimento, imparcialidade, disponibilidade. Uma pessoa que colocou, acredito que além da empatia, para com todos no dia a dia, também é conviver e compartilhar conhecimento, ações, resultados, visões, interação entre os departamentos da empresa. Aí também tivemos saber ouvir, capacidade de reconhecer, várias dessas que vocês haviam comentado. Muito bom. E da outra pergunta, sobre a adquirida ou já nasce? Então, uma pessoa colocou que ela acredita, sim, que as pessoas já nascem com a característica de ser hospitaleira, porém ela pode ser aprendida ou modificada. A Cláudia Neves colocou que é um conjunto. Ela pode ser desenvolvida, mas no fundo a pessoa tem que gostar do assunto. Bastante gente colocou que ela já pode ser desenvolvida e ao longo do tempo e da carreira. Ah, que bom. Então significa que todo mundo acredita que ela pode ser aprendida assim. Que bom, positivo. Temos todo mundo, o mundo tem salvação. E quanto mais hospitalidade, melhor o mundo. Vocês concordam? Verdade. Obrigada, Silvia. Muito obrigada, Alessandra. Agradeço a todos que estiveram aí conosco. Eu vou pedir para vocês só responderem rapidamente as perguntinhas. É muito rápida a pesquisa de satisfação que a Brenda vai passar para vocês. Mas aí, agradecendo, e quem quiser estar conosco aí, é só fazer um contato, que esses mini-meetings acontecem semanalmente aí, que eu não tenho café da manhã. Ele é, obviamente, fechado para os membros, hoje abrindo uma exceção. Então, vocês estão abertos aí para podermos estar sempre trocando, tá bom? Beijo para vocês, meninas. Ótimo fim de dia aí. Obrigada. Tchau, E tchau. até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau para todos. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.